No vestibular de 2014, a FUVEST trouxe uma questão sobre a escola fisiocrata de economistas franceses. Essa questão tinha um trecho do Era das Revoluções do Eric Hobsbawm que dizia o seguinte: o problema agrário era, portanto, fundamental no ano de 1789 e é fácil compreender porque a primeira escola sistematizada de economia do continente, os fisiocratas franceses, tomaram como verdade o fato de que a terra e o aluguel da terra era a única fonte de renda líquida e ponto crucial do problema agrário era a relação entre os que cultivavam a terra e os que a possuíam, os que produziam sua riqueza e os que a acumulavam. Então vamos lá, primeiro vamos falar dessa questão aqui relativa à terra, porque você já considera aqui uma questão entre uma separação entre quem cultiva a terra, ou seja, os camponeses, e os proprietários de terra. Então, eles vão tentar entender essa economia e como existe essa dinâmica entre os produtores e os proprietários. Porque ele fala, inclusive, de rendas da terra, né? Principalmente a fonte de aluguel da terra. Então, ele está fazendo aqui uma referência ao processo de arrendamentos de terra que acontecia na Europa. Nesse processo de inserir no meio rural uma dinâmica capitalista. Então é disso aqui que nós estamos tratando, mas ele vai falar, obviamente, do contexto da Revolução Francesa. Então olha o item A da FUVEST. Caracterize o momento social e econômico porque a França passava no período a que se refere o texto. Então é o início da Revolução Francesa. Vamos lá. Momento social é uma coisa e momento econômico é outro. Momento social, situação social. Aqui você podia descrever que a França ainda vivia dentro de uma sociedade estamental, baseada em princípios de hereditariedade, privilégio de nascimento, dividida em 3 estados, né? Ou seja, o clero e a nobreza sendo os grupos privilegiados e que tinham acesso direto às políticas do Estado absolutista, e o terceiro estado, que era composto pelos demais membros da sociedade francesa, ou seja, burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, artesãos, isso tudo era rotulado como terceiro estado e era um grupo que vivia à margem do funcionamento do Estado francês, ou seja, não tinha privilégios, mas tinha que seguir as leis. E em termos econômicos, a gente podia dizer que a França vivia um momento de crise por conta do endividamento do Estado e uma profunda crise na produção agrícola do país, o que gerava fome e descontentamento de grande parte do terceiro estado, principalmente no meio urbano, mas também a crise afetava o meio rural. Então, item A, você tinha que trabalhar com essas informações. Agora, nessa questão, o interessante é a análise que você tem que fazer no item B, porque ele pede para você explicar quais são as principais diferenças propostas entre os fisiocratas, que são esses mencionados no texto, e as práticas mercantilistas. Então vamos lá. Primeira grande diferença que o texto nos dá. Os fisiocratas consideram que a base da economia é a agricultura. Ou seja, a base da geração de riqueza, das relações de produção é agrícola. Já os mercantilistas, que estão ligados a todo o processo da expansão marítima, né, as grandes navegações, ao colonialismo, eles consideram que o fundamento da economia é o comércio. Então, essa é uma primeira diferença. Segunda diferença que não está no texto, aí demandaria um conhecimento seu. E é aquele ponto em que a FUVEST faz a distinção entre quem sabe usar ali os elementos do texto e aquele candidato que realmente traz um conhecimento externo, quer dizer, aquele cara que domina o conteúdo. Os mercantilistas defendiam forte intervenção do Estado na economia, monopólios, né, a criação de um sistema colonial para favorecer o comércio. Já os fisiocratas, embora eles sejam ligados à ideia da terra, eles já introduzem uma novidade que depois a gente vai ver no liberalismo clássico, que é a ideia do livre comércio, a ideia da livre iniciativa, da livre concorrência. Ou seja, no caso dos fisiocratas, o foco não é o controle do Estado
sobre as relações econômicas, mas a livre iniciativa, ou seja, os produtores rurais poderiam negociar os preços, poderiam fazer o tipo de acordo comercial, o tipo de acordo, por exemplo, de arrendamento de terra que lhes fosse mais conveniente. Então, vamos lá. Principais diferenças. Os fisiocratas, uma economia baseada na agricultura e já com noções de liberdade econômica, e os mercantilistas, uma economia baseada no comércio e atrelada ao Estado absolutista. Seriam essas as principais diferenças e era isso que a FUVEST esperava que você colocasse aí na sua resolução do item B.